Olá, nós estamos aqui com o professor Molion e ele vai nos conceder uma entrevista nessa noite de abertura da segunda semana de Geografia. Professor, desde a primeira Conferência Mundial realizada nos anos de 70 em Estocolmo, passados pelos diversos encontros mundiais ocorridos desde então, teóricos são enfáticos em relacionar a urbanização à variação climática. Partindo disso, qual o seu posicionamento sobre essa tese, levando em consideração comprovações que associam a influência do clima nas condições da saúde humana? Muito bem. No globo terrestre, nós temos 71% de oceanos e apenas 29% de continentes. Desses 29% de continentes, metade, 15%, é constituído por areia e terras geladas, como a Antártica, por exemplo, o deserto de Saara. Restam 14%. Dos 14%, 7% felizmente ainda são cobertos por florestas tropicais e florestas boreais, florestas temperadas. Então o homem só manipula 7% da superfície terrestre e, como tal, o homem não pode interferir no clima global. Agora, é claro que quando ele chega, destrói uma mata atlântica e coloca no lugar uma megalópole como São Paulo, ele muda localmente o clima, mas essa mudança é local e o sinal não se propaga globalmente. Sobre o aspecto da saúde humana, então, os combustíveis fósseis, embora o CO2 dos combustíveis fósseis não interfiram no clima global, mas eles têm outros subprodutos, como por exemplo o dióxido de enxofre, que pode produzir chuva ácida, tá? Principalmente na Europa, a gente vê muito isso, aquelas termoelétricas queimando um carvão mineral que é marrom claro, né? De tanto enxofre que tem. Então o dióxido de enxofre, SO2, vai para a atmosfera, combina com a umidade atmosférica e forma pequenas gotículas, chamadas aerossóis, e ácido sulfúrico. Se nós associarmos isso no centro urbano, mais o material particular, os 10 e os 20 microns, associado então ao dióxido de enxofre, ao ácido sulfúrico, o cidadão passa então a respirar essa poluição toda e tem a sua vida diminuída. Para você ter uma ideia, o padrão da comunidade europeia é 10 miligramas de enxofre por quilo de diesel. 10 miligramas. O Dr. Paulo Saldiva, ele e a equipe dele em São Paulo fez uma pesquisa e encontrou nos postos de combustíveis em São Paulo entre 500 e 2.000 miligramas. Veja bem, 200 vezes mais do que é permitido na comunidade europeia. Sobre o outro aspecto, o resfriamento global é pior para a saúde do que o aquecimento. Sim. O senhor acredita que essa tese ela estaria mascarada no fato de as grandes estações estarem localizadas nos grandes centros urbanos? É possível, tal história. Eu posso, digamos assim, selecionar se eu quero uma determinada resposta. O que eu quero? Quero mostrar que a década de 2000 foi a mais quente. Então o que eu faço? Seleciono apenas as estações, já que esses métodos, tanto o da NASA, do Instituto Goddard para Estudos Espaciais, Dr. Jim Hansen, como o da Unidade de Pesquisa do Clima, da Universidade de East Anglia, aquela mesma que teve o vazamento dos e-mails em novembro de 2009, eles não revelam a maneira como eles selecionam. Não tem claro lá uma lista, pegamos tais e tais e tais. Então, se eles selecionarem só os termômetros, ou a maior parte dos termômetros que está nas grandes cidades, definitivamente o efeito de ilha de calor urbano vai contaminar e os termômetros vão estar marcando 3 a 5 graus a mais do que o entorno está vegetado. Vamos para uma rapidinha agora, certo?
Como o senhor vê o posicionamento da mídia em relação ao aquecimento global e qual a sua posição? Algumas são honestas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de já no ano passado estar 2 vezes no Canal Livre da Bandeirantes e me deram essa abertura para eu falar sobre isso. Mas realmente a Globo é muito tendenciosa e certamente muitos dos jornais copiam, porque lamentavelmente a nossa mídia ela não é feita por gente que tem a capacidade de criticar. Então muitas vezes eles aceitam simplesmente o que vem de fora e transcrevem. Por que o senhor é tão enfático ao negar o que o IPCC define como dogma? Porque o que o IPCC faz não é ciência. Esse é que é o grande problema. E a gente vem analisando a história da Terra, os últimos 600 milhões de anos, a gente vê que a temperatura já esteve mais elevada no Cretáceo, com concentrações de CO2 20 vezes superiores que agora. A Terra já passou por temperaturas muito mais baixas do que está agora. Por exemplo, os últimos 3 interglaciais de 130 mil, 240 mil e 340 mil anos atrás, os estudos paleoclimáticos revelaram que a temperatura desses interglaciais foi de 6 a 10 graus mais elevada do que a atual. Culpa do CO2? E culpa do CO2 emitido pelo homem há 130 mil anos atrás? É meio duvidoso, né? Sim. O professor defendeu o esfriamento. Tem prejudicado o senhor no financiamento de pesquisa? Bom, nas minhas pesquisas eu não entro nesse mérito se está aquecendo ou está esfriando. Eu me preocupo mais com eventos extremos. E eventos extremos sempre aconteceram com o clima quente e o frio. Então eu não tenho tido problema em tirar dinheiro da FINEP, por exemplo, para estudar os eventos extremos. Nós temos hoje um financiamento de 2 milhões e 100 mil reais da FINEP para uma rede modelo para a previsão de eventos extremos. E eu tenho entrado em outras áreas também que é de interesse meu particular, que é o desenvolvimento regional. Sim. Não gosto de chamar de sustentável, eu prefiro chamar, como os espanhóis chamam, de duradouro. E, entre outros projetos, tem um projeto que é o Gerasol, que é a geração de energia elétrica utilizando concentradores solares de calha parabólica. Concentra os raios solares num tubo, nesse tubo passa um óleo, esse óleo chega a 400 graus centígrados, produz vapor e o vapor toca o motor a vapor e o gerador. E tenho também um outro projeto que tem um nome pomposo de extração de substâncias por fluidos em condições supercríticas. Nada mais é do que o CO2 no estado líquido. No estado atual, na nossa atmosfera, o CO2 é gás. Mas se eu pressurizar o CO2 a 70 atmosferas de pressão, 70 vezes maior que a atmosfera atual, ele vira líquido. Como a planta faz fotossíntese como CO2, então o CO2 é um grande solvente. Então eu posso tirar, por exemplo, substâncias como alcaloides, flavonoides, carotenoides, óleos essenciais de plantas, simplesmente colocando a matéria vegetal num vaso, pressurizando o CO2 a 70 atmosferas de pressão, e ele passa, quando vai para outra câmara, despressurizo e a substância que eu quero fica na outra. Então esses também são 2 projetos que estão sendo financiados pelo MCT, Ministério de Ciência e Tecnologia, mas não falo de aquecimento global. Aquecimento global é um debate que a gente tem trazido ao longo desses anos, como eu disse para vocês. A minha primeira palestra sobre isso foi exatamente num evento de geofísica da Universidade de São Paulo, em setembro de 1989. E se vocês pegarem a revista de Geografia, a Revista Brasileira de Geografia de 93, também tem um artigo meu explicando aquele aquecimento no Ártico entre 1920 e 1940. Então já estou nisso há muito tempo, vou continuar lutando e espero que cada um de vocês seja um propagador da ideia, que é para fazer com que as pessoas parem para pensar
e analisar se não estão sendo enganadas pela mídia no dia a dia. Nesse ponto eu queria chegar, uma última colocação. Que recado o senhor deixa para a sociedade que está tendo acesso a essa mídia, a essa ferramenta, em relação a esse aquecimento global que de alguma maneira já tem engessado, digamos assim, o questionamento da sociedade? Então, essa sociedade tem que parar para pensar, por exemplo, que os 3 últimos invernos no hemisfério norte foram invernos rigorosos, com queda de neve que não se via há 100 anos atrás. Ó, se há 100 anos atrás ocorria, há 50 anos atrás ocorria, é sinal que nada mais é do que uma repetição do clima daquele período. Então nós tivemos invernos rigorosos, o Brasil vai passar por um inverno rigoroso também nesse ano, particularmente o mês que vem, mês de julho, e um dos grandes problemas que nós temos é o impacto na agricultura, porque se a frequência de geadas aumentar, isso vai prejudicar a produção agrícola, principalmente no caso os cultivos de inverno, que é trigo e cevada, e os cultivos permanentes. Vale lembrar que no último resfriamento, de 1947 a 76, o cultivo do café foi completamente erradicado do oeste do Paraná. Porque frequência de geadas. Um cafeeiro precisa de 4 anos para entrar em regime de produção. Se a cada 3 anos tinha uma geada severa, matava o pé de café, tinha que ser removido. Então o pessoal saiu do oeste do Paraná. Quer dizer, teve uma implicação, eu não vi nenhum geógrafo ainda discutir isso, mas que seria interessante, é que como eles abandonaram o cultivo do café, eles venderam as suas terras, que tinham maior valor por hectare, e foram para o centro-oeste, e compraram terras muito maiores e desbravaram o centro-oeste, e transformaram o centro-oeste na região mais produtora de grãos desse mundo. Quer dizer, você vê que às vezes há coisas ruins que ocorrem e acabam tendo uma sequência bastante boa, como foi o caso da imigração dos gaúchos, catarinenses e paranaenses para o centro-oeste. Então o recado para os brasileiros seria comprar agasalho para esse inverno. O recado para os brasileiros é que parem para pensar, vejam que realmente nós estamos mergulhando num resfriamento global que deve permanecer aí pelos próximos 20 anos. E os 2 grandes indicadores climáticos, que é o Sol, que está entrando no mínimo de atividade, e os oceanos estão se esfriando. Portanto, é muito mais provável que tenhamos um resfriamento global do que um aquecimento. E isso vai ser, digamos assim, a pancada final, o golpe final no IPCC e nesse bando de burocratas, tá, ou tecnocratas, que só querem se aproveitar dessa situação e da credibilidade do ser humano. Isso aí. Obrigado.